Olá, alunos do 8º período. Vamos agora à segunda parte da nossa conferência de meningoencefalites. Vou compartilhar com vocês aqui na outra tela a fisiopatologia da meningite bacteriana aguda. Só um momento. Pronto. Então, esse slide é um dos mais importantes para que a gente possa entender logo mais o diagnóstico e o tratamento da meningite bacteriana aguda. O patógeno que irá gerar a nossa meningite bacteriana, ele pode penetrar aí por várias vias, ele tem várias vias de acesso, pode ser um acesso direto através de uma doença que gerou um defeito no fechamento do tubo neural, pode ser através de um traumatismo, pode ser um acesso por contiguidade, aí a gente lembra da otite, da mastoidite, pode ser um acesso pós-derivação licórica, ou pode ser um acesso pela nasofaringe, e é esse que a gente vai abordar aqui agora. Essa figura aqui, esse fluxograma, foi retirado do livro Medicina Interna de Harrison, é a figura 164.2, porque ela se encontra no capítulo 164. Então, esse patógeno aí, que adentrou pela nossa nasofaringe, ele vai ser levado através dos vacúolos até o espaço intravascular. Depois desse espaço intravascular, por conta da cápsula, e aí a gente está falando principalmente da Neisseria meningitidis e do Streptococcus pneumoniae, através da cápsula que eles possuem, eles conseguem evadir da nossa resposta imune, principalmente da fagocitose, da opsonização pelo complemento, e ele consegue chegar até o plexo coroide, invadindo o espaço subaracnoide. A partir daí começa o nosso fluxograma, a invasão do espaço subaracnoide. No líquido cefalorraquidiano, nós possuímos poucas células e, portanto, nós possuímos poucos leucócitos e poucas proteínas do sistema complemento. Isso faz com que esse patógeno consiga se multiplicar rapidamente. Essas poucas unidades que nós temos bactericidas, seja leucócitos ou proteínas do complemento, gerarão a lise desses micro-organismos que se multiplicaram por conta, principalmente, dessa baixa quantidade de bactericidas, e a lise gerará a liberação de componentes da parede celular bacteriana. Se estivermos falando de gram negativos, a liberação do LPS, se estivermos falando de gram positivos, a liberação do ácido teicoico e dos peptidoglicanos. É a liberação desses componentes da parede que gerará a produção abundante de citocinas inflamatórias, principalmente da IL-1 e do TNF-alfa. A produção das citocinas é a grande responsável aí pelas manifestações clínicas que nós teremos a seguir. A produção de citocinas inflamatórias gera uma alteração na permeabilidade da barreira hematoencefálica, a isso nós damos o nome de edema vasogênico, que irá contribuir com a hipertensão intracraniana. Esse aumento, essa alteração da permeabilidade de barreira hematoencefálica favorece a migração leucocitária. Nós teremos uma leucocitose nesse líquido cefalorraquidiano e um aumento na quantidade de proteínas. Esse aumento na quantidade de proteínas ocorrerá um extravasamento dessas proteínas, gerando uma alteração, uma obliteração na reabsorção desse líquido cefalorraquidiano. Consequentemente, uma hidrocefalia obstrutiva, que a gente chama também de edema intersticial, que irá contribuir aí com a hipertensão intracraniana. A migração leucocitária e a desgranulação de metabólitos tóxicos gerará o que a gente chama de edema citotóxico. No começo desse quadro, com a alteração da permeabilidade da barreira, gerando o edema vasogênico, o aumento da migração, o favorecimento da migração leucocitária, com a leucocitose e o aumento das proteínas plasmáticas, gerando uma obstrução do fluxo de reabsorção e gerando uma degranulação de metabólitos tóxicos, tudo isso vem junto com o aumento de fluxo sanguíneo. Porém, com o desenrolar da doença, esse fluxo inverte, porque nós perdemos a capacidade de autorregulação. Então, nós temos, com o avançar da doença, uma diminuição do fluxo sanguíneo, que implicará numa isquemia cerebral, piorando o quadro clínico do paciente. Juntamente com esses três eventos, nós temos a produção de aminoácidos excitatórios e de espécies reativas de oxigênio, que irão gerar mais lesão e morte celular.
Ou seja, todo o quadro clínico gerado pelo paciente teve como fator precipitante, como primordial, como fator fundamental a produção de citocinas inflamatórias, gerando o edema vasogênico, o edema intersticial, o edema citotóxico, a isquemia cerebral pela queda do fluxo e a lesão e morte celular pelas espécies reativas do oxigênio. Essa é a fisiopatologia da meningite bacteriana. O quadro clínico é muito dependente da fisiologia que a gente viu, da fisiopatologia que a gente viu agora há pouco. A liberação das interleucinas inflamatórias gerará febre. A febre é um dos componentes da síndrome toxêmica, a gente vai ver já já quais são os outros elementos que o paciente pode ter. A cefaleia decorrente da síndrome de hipertensão intracraniana, principalmente pelo edema citotóxico, edema vasogênico e edema intersticial, e a rigidez da nuca ou outros sinais que estão presentes na síndrome de irritação meníngia, exatamente pela lesão e morte celular direta. Então, a maioria dos pacientes com meningite bacteriana apresenta esses 3 sinais, nem todos os pacientes apresentarão todos esses 3 sinais e sintomas. O paciente pode apresentar ainda um exantema que nos ajuda muito a tentar descobrir quem é o agente etiológico. O exantema da meningococcemia, ele pode confundir a gente com o rash viral. Qual é a grande diferença? O exantema da meningococcemia é uma erupção maculopapular eritematosa difusa que rapidamente se transforma em petequias. Essas petequias estão presentes no tronco, membros inferiores, mucosas e conjuntivas e palma das mãos e planta dos pés. E elas são passíveis de biópsia. Então, portanto, elas nos ajudam, quando presentes, a descobrir o agente etiológico. Lembrar, como a gente falou, que nem todos os pacientes apresentarão febre, cefaleia e rigidez de nuca, principalmente crianças. Então, o limiar de suspeição para a gente de meningite aguda em crianças, ele é muito baixo. Então, aqui fica um lembrete para não se hesitar em realizar a punção licórica quando essa criança apresenta sepse de foco indeterminado. Então, a mera possibilidade de doença, favor realizar a punção lombar para diagnóstico. Então, a gente falou que o paciente normalmente ele tem febre, mas pode ter outros sinais aí que são componentes da síndrome toxêmica. Quais são esses sinais? Então, febre alta, né? Mal-estar geral, prostração, eventualmente agitação psicomotora, isso aí é mais comum em crianças. Sinal de Fagé pode estar presente, que é a dissociação pulso-temperatura. O paciente, ele tá com febre, ele tá com aumento de temperatura, mas ele não tem um aumento de frequência cardíaca reflexa, que era o esperado. Aqui também o rash cutâneo, né, que evolui rapidamente com petequias, presente em 40% a 60% das meningites meningocócicas, e essa petequia é devido a um dano endotelial direto nos capilares da derme, como a gente já viu lá na fisiopato. Sinais de irritação meníngea, né, dentro da síndrome de irritação meníngea, o mais comum é a rigidez de nuca. Aqui nós temos o que é rigidez de nuca, como testar essa rigidez. O sinal de Kerning, aqui no livro ele descreve 2 formas de se testar a presença do sinal de Kerning. Eu deixei aqui em vermelho a que a gente mais usa, que provavelmente é o que vocês viram na semiologia. No próximo slide também tem uma foto ensinando como realizar. O sinal de Brudzinski, e aqui também como realizar e checar se esse sinal está presente, e sinal de desconforto lombar. Qualquer um desses 4, rigidez, Kerning, Brudzinski ou desconforto lombar, se presente, evidencia síndrome de irritação meningea, né? Novamente, crianças até 9 meses podem não apresentar sinais clássicos de irritação meningea. As crianças podem apresentar apenas febre, agitação, choro contínuo e grito meníngeo. O grito meníngeo é o quê? Quando eu vou manipular a criança, trocar fralda, às vezes eu dobro a perninha dela ali e ela dá um grito. Mas é muito difícil para a mãe identificar isso daí, né? Ele pode ter aí náuseas, pode ter vômitos, pode ter convulsão, abaulamento de fontanela. Então, na suspeita, mera possibilidade de ser meningite, na presença de sepse de foco indeterminado, realizar punção lombar. Ficar atento que a criança às vezes não tem sinal de irritação meníngeo visível, né? Sinal de Kerning aqui, sinal de Brudzinski aqui.
Síndrome de hipertensão intracraniana, o mais comum que o paciente apresenta é a cefaleia, ela é holocraniana e intensa, o paciente pode apresentar ainda náuseas, vômitos, fotofobia e algumas vezes pode apresentar confusão mental. Lembrando que mais ou menos 75% dos pacientes com meningite bacteriana podem evoluir para um quadro de meningoencefalite, e aí o principal achado para a gente vai ser realmente a alteração do nível de consciência, né? Aí a gente já muda o nome para meningoencefalite. Qual é a característica dos vômitos? Tá aí, né? São precedidos por náuseas, mas classicamente vômitos em jatos sem náuseas antecedentes, né? Crises convulsivas em 30% a 40% dos casos, ou manifestações focais. E no exame físico, como é que a gente desconfia? A visualização de um papiledema, a visualização de pupilas dilatadas e pouco reativas, paralisia do sexto par, né? O nosso principal medo é uma herniação cerebral, a principal complicação aí que a gente fica com medo, a mais desastrosa aí da hipertensão intracraniana. Aqui o que eu tinha falado, né? Em 75% dos pacientes ou mais, pode haver deterioração ou redução do nível de consciência, aí a gente já chama esse quadro de meningoencefalite, né? E aí os outros sinais que a gente falou, o vômito classicamente em jatos, a presença de crise convulsiva, deterioração do nível de consciência, visualização do papiledema. Novamente, aqui foi retirada do Harrison, rigidez de nuca é patognomônico de irritação meningia, explica como realizá-lo, os sinais, pode ter Kernig, pode ter Brudzinski, mas ambos podem estar ausentes ou fracos, principalmente em pacientes muito jovens ou idosos, ou imunocomprometidos, ou com grande rebaixamento do estado mental. Por isso, tomar cuidado, não achar que para ser meningite eu preciso ter aqueles 3 sinais ou sintomas que a gente escreveu lá no slide anterior. Como realizar o diagnóstico? Então, o principal aí para o diagnóstico é a punção licórica, ela pode ser feita entre L1 e S1, principalmente aí a indicação é L3 e L4, ou entre L4 e L5, ou L5 e S1. Na suspeita de meningite bacteriana, eu tenho que colher hemocultura, tenho que entrar com antibiótico terapia e para o diagnóstico do agente, a punção licórica. Lembrando também aí da realização possível da biópsia de lesão de pele quando o paciente apresenta aí o exantema da meningococcemia. Quando que eu não posso realizar punção licórica? Principalmente aí quando eu tenho uma piodermite, né, no local que eu vou realizar a punção. A gente vai ver também quando eu adio a punção licórica para a realização de um exame de imagem prévio, mas isso aí não é uma contraindicação absoluta, né? Contraindicação absoluta aqui é a piodermite. Aqui são os achados que evidenciam meningite bacteriana no líquor para mim, né? Leucocitose com predominância de polimorfo, concentração diminuída de glicose, aumento da concentração proteica, aumento da pressão de abertura, a positividade de cultura chega a ser mais ou menos aí 80% dos pacientes, e a positividade de Gram aí mais ou menos 60% dos casos. Lembrando que nos casos de Streptococcus pneumoniae, né, como ele gera uma maior letalidade, eu preciso fazer uma segunda punção lombar entre 24 a 36 horas, né? Uma segunda punção licórica aí para documentar se eu esterilizei esse líquido cefalorraquidiano. Aqui, novamente, os achados presentes numa meningite bacteriana. Ah, professora, eu não sei qual é o parâmetro de um líquor normal para eu saber se está aumentado ou não. Então, esse quadro aqui vai ajudar muito, recomendo até voltar a ele no final da conferência. Ele compara para a gente vários aspectos do líquor, tá? Aspecto, cor, glicose, proteínas totais, leucócitos, prova de látex, microscopia e cultura. Isso ele coloca referente à bacteriana, referente à viral, referente às encefalites e referente a um líquor normal, né? Ele coloca outras doenças aí também que não serão o nosso foco de estudo, mas esse quadro comparativo é muito bom, ilustra muito bem o que a gente acabou de falar, tá?